Será que estamos dando glória a quem merece? No livro de Atos, capítulo 14, o verso 12 a 18, diz o seguinte: E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifício à multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas que neles há, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que a multidão fizesse sacrifícios para eles. Você percebe que o que aconteceu em Listra também acontece em muitas igrejas da atualidade? Não me refiro à origem do milagre, mas à manifestação sobrenatural. Em Listra, o milagre foi verdadeiro, mas o crédito foi dado à mentira. Hoje, em muitas igrejas, acontece o contrário. Milagres falsos recebem crédito como se fossem verdadeiros. Os moradores ficaram tão impressionados que atribuíram o poder aos deuses que conheciam e reverenciavam, Júpiter e Mercúrio. Mas você sabe o significado desses nomes? Na mitologia, Júpiter era o deus supremo, o Zeus, enquanto Mercúrio era o seu filho, o deus Hermes. Paulo foi considerado o filho de Zeus, porque era o principal que falava. É incrível como a mitologia imita a verdade. O falso tentando copiar o verdadeiro. Nas Escrituras, temos o Deus Supremo e o seu Filho, e é através do Filho que o Pai fala e se revela. No verso 13, vemos o sacerdote de Júpiter preparando sacrifícios de animais, uma prática que também existia no judaísmo. A tradição de adornar touros em homenagens aos deuses ainda pode ser encontrada em várias religiões atuais, como o hinduísmo e algumas religiões africanas. É lamentável como a ignorância humana leva a oferecer sacrifícios ao que não existe, apenas por ver o sobrenatural acontecer. A Bíblia nos lembra que todo poder vem de Deus e que ele não divide a sua glória com ninguém. No verso 14, os apóstolos rasgaram as suas vestes, um ato comum entre os judeus para expressar indignação e tristeza diante de algo grave. Mas como convencer pessoas que seguem tradições religiosas há décadas de que estão erradas? Não é tarefa fácil. Paulo e Barnabé declararam que eram apenas homens, sujeitos às mesmas emoções e limitações que os ouvintes pagãos. Essa declaração deve ter chocado a multidão, pois os milagres que viram dificilmente seriam realizados por homens comuns. Os apóstolos apontaram para o Deus vivo, em contraste com os deuses pagãos que não passavam de invenções da imaginação humana. O Deus criador de todas as coisas se revelou como o Supremo Senhor, acima de tudo e de todos. Nos versos 16 e 17, nós vemos Paulo e Barnabé mostrando que esse Deus, mesmo permitindo que as nações andassem seus próprios caminhos por ignorância, não deixou de dar testemunho de si. Ele sempre concedeu chuvas, alimento e alegria. Isso significa que o pecado praticado na ignorância é alvo da misericórdia divina. Mas quando Deus intervém e revela a verdade, ele exige arrependimento e que se dê crédito ao verdadeiro autor de todas as coisas, como está escrito. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Os pagãos pensavam que seus deuses eram os doadores da chuva e do alimento,
Mas Paulo mostrou quem é o verdadeiro provedor. No verso 18, vemos a dificuldade que os apóstolos tiveram para impedir os sacrifícios. Na Bíblia de Jerusalém, diz que, mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Quando pessoas são arrastadas por preconceitos religiosos durante décadas, torna-se muito difícil convencê-las da verdade. O sermão de Paulo e Barnabé foi claro: não somos deuses, apenas homens com a mesma natureza que vocês. Com tristeza, vemos também religiões que se apegam a coisas temporais e imperfeitas, idolatrando-as como se fossem Deus. E até fora do âmbito religioso, há idolatrias variadas, ídolos, ideologias, negócios ou qualquer coisa que roube ou ofusque a visão de Deus. Então aqui eu pergunto: será que nós também estamos ofuscando a glória do Eterno com as coisas transitórias da nossa vida? Pense nisso e que Deus nos abençoe grandemente. Amém.